Muito bem, então é aí a necessidade da reencarnação e dentro desse conceito que nós vamos conversar hoje, nós vamos ter que entender que essa necessidade a gente tem que partir do princípio básico de que há um consenso de que a reencarnação existe. Para aqueles que ainda não estão ainda entrosados ou familiarizados com a doutrina espírita, é muito importante que procurem ler a respeito disso, estudar, para que então esses conceitos possam mais para frente ser então melhor assimilados. A necessidade da reencarnação, o Augusto tem alguma coisa pegando ali, ver se não é isso. A necessidade da reencarnação. Vamos ver o que Leon Denis. Leon Denis, ele foi um seguidor de Kardec, mas ele veio depois de Kardec. Ele fez parte do planejamento espiritual em que ele viria dar consistência. Então, dentro da mensagem do Espiritismo que Kardec nos deu, nós vamos encontrar em William Crookes, nós vamos encontrar em Gabriel Delany, nós vamos encontrar em Flammarion, homens que vieram trazer, dar apoio, consistência à mensagem espírita através da ciência. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Leon Denis, aquele que veio dar consistência na mensagem espírita para a parte filosófica. Leon Denis foi um grande pensador, um grande filósofo. A gente lê os livros dele, vamos dizer assim, 1880, 1875, até um pouco já quase na passagem do século. A gente vê como é que esses homens puderam ter a percepção de coisas tão importantes e fundamentais, explicando e justificando a doutrina, né? Então, a gente não pode fugir da ideia de que realmente eram missionários. Tá? Então, ele disse o seguinte, nós nascemos da vontade maior. Ali na vontade maior está, então, a ideia original, está o princípio inteligente. Né? Como espíritos se necessitam de burilamento. Então, como dentro dessa vontade original, nós nascemos, nós precisamos desbastar todas as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, né? E isso é através da experiência, através do mérito. Então, irmos acrescentando valores, qualidades numa argamassa trabalhada pelas lágrimas, pela esperança e pela visão. Cada vez mais clara de que nossas aspirações são ilimitadas, porque o nosso alvo supremo está nas paragens divinas. Leon Denis, nessa frase, ele consubstancia a ideia, a lógica da lei do progresso, da lei do trabalho, enfim, das leis morais, que fazem parte da terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? Ele conseguiu sintetizar toda a ideia dessas leis morais nesse parágrafo, nessa frase aí. Porque o nosso alvo supremo está realmente nas paragens divinas. E nós somos resultado da vontade maior e precisamos desse burilamento. Quando nós imaginamos aqueles que criticam a reencarnação e estabelecem verdades através de silogismo, o silogismo é aquela maneira da gente explicar o que é inexplicável. Então, através do silogismo, as pessoas conseguem provar que só existe uma vida material. Então, quando nós vemos que temos necessidade do burilamento pela experiência, através do mérito, nós vamos entender que uma vida, se assim eu fosse, seria extremamente curta, pouca e insuficiente para podermos realizar aquele alvo supremo que está nas paragens divinas. Tá? A ideia da salvação, do mérito, isso vem desde os tempos de Paulo. Paulo estabeleceu isso em duas epístolas, para os Tessalonicenses e para os Coríntios. E depois ele colocou alguma coisa na epístola aos Romanos também, onde ele estabelece a questão da salvação. Só que as palavras dele foram interpretadas de uma maneira errônea, e há ainda, entre muitas denominações religiosas, a ideia que devemos seguir a palavra e não o espírito da palavra. O que as palavras querem dizer? Então, estabeleceu-se que a salvação está consubstanciada na vontade divina.
é preciso que tenhamos fé, e através dessa fé, no dia do juízo final, se o Senhor assim o considerar, nós estaremos salvos pela sua determinação, pela sua vontade. Fim. O Espiritismo diz o seguinte: nós temos que ter sim fé. A fé é essencial, a fé é importante, a fé é tudo. Porque a fé é o princípio da crença, é o princípio da certeza, da esperança, da finalidade. E a fé em Deus, a fé na lei divina, ela é fundamental. Mas a fé por si só, ela não é o grande requisito para a salvação. O grande requisito para a salvação, junto com a fé, evidentemente, é o mérito, é o trabalho, é fazermos aqui. Todos nós estamos aqui estudando o Espiritismo. Mas eu vou lembrar a vocês um grande espírita, um dos grandes pensadores espíritas, ao lado de Herculano Pires, ao lado de Eurípides Passanufo, foi Carlos Torres Pastorino. Carlos Torres Pastorino, ele dizia o seguinte: estamos afiados em conhecer a doutrina espírita. E agora? O que vamos fazer com isso? Qual é a consequência, qual é o próximo passo, além do conhecimento da doutrina espírita? Então ele dizia assim: o próximo passo é a ação. Agirmos, aplicarmos, desenvolvermos, patrocinarmos, junto ao nosso semelhante, a força e a natureza daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós sabemos. Por isso que o mérito, ele é o mérito, na verdade, quem estabelece os nossos valores para efeito de salvação. Porque exatamente a gente só pode ter mérito através do trabalho. E o trabalho só pode acontecer através de termos a necessidade de ação, de agir. Então, é onde ele está dizendo que ali, através do mérito, nós iremos acrescentando valores. Falando em reencarnação, eu gostaria de dar para vocês umas estatísticas que eu considero interessantes, para poder até explicar algumas coisas que virão à frente. Hoje em dia, a população mundial é de, segundo a ONU, né, de 7 bilhões de pessoas. Cada 3 segundos nasce uma pessoa. E a cada 1 segundo, e a cada também, na mesma proporção de mortes, uma pessoa. Então nascem 3, morrem uma, sobram 2. O Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, no livro sobre a vida de Francisco de Assis, nos diz que existem cerca de 30 bilhões de espíritos na psicosfera da Terra, ou seja, no ambiente de influência do planeta Terra, existem cerca de 30 bilhões de espíritos. E todos eles precisam viver suas experiências reparadoras. Vocês vejam bem a proporção: 30 bilhões na psicosfera da Terra e 7 bilhões encarnados. Evidente que é um ciclo, são mudanças, né, ao mesmo tempo, mas a média de 7 bilhões de habitantes. Então tem muito mais espírito lá na psicosfera do que propriamente encarnados na Terra. Mas a necessidade da encarnação, ela é indiscutível. Como fazer então? É por esse motivo que nós vamos ver o seguinte: no ano 8000 a.C., o planeta, a população do planeta era de 5 milhões de pessoas. Hoje em dia, a prova do Enem tem isso. Vocês veem como é que a coisa é. Mas naquela época, 8.000 anos antes do Cristo, eram 5 milhões de pessoas. No ano de 1650, depois de Cristo, a população já era de 500 milhões. Nós vamos ver que então, nesse período de 9.650 anos, a população do mundo aumentou 1000 vezes. Da onde está vindo esse pessoal? Exatamente dentro daquela área da psicosfera da Terra, dentro da faixa dos 30 bilhões. A sabedoria divina, ela é tão grande, ela é tão importante, que a mecânica de
quem fica e quem vai, quem fica e quem vai é feito de tal maneira que aqueles 30 milhões daquela faixa lá, tem todos eles a oportunidade, cada um ao seu tempo e a sua hora, de reencarnarem. Por isso que a reencarnação era necessária. Por isso que a reencarnação é importante. Por isso, meus amigos, é que a vida é importante. Então, quando vem com aquelas campanhas sobre eutanásia, sobre aborto, sobre direito da mulher sobre o seu corpo e não sei o quê, nós não estamos ligados e muito menos imaginando a responsabilidade, o equilíbrio e a importância que tem a vida em qualquer uma das suas manifestações. No ano de 1850 depois de Cristo, a população do planeta já era de 1 bilhão de pessoas. Em 200 anos, a população dobrou. Em 1930, já agora, no século passado, já a população do planeta já era de 2 bilhões de pessoas. A população do mundo dobrou em 80 anos. Vocês vão reparando que na medida em que menos espaço de tempo, vai dobrando e vai aumentando mais o número de pessoas no planeta. Em 1975, era de 4 bilhões. Olha só, em 75, a maioria de nós aqui já era nascido, uma boa parte pelo menos, eu garanto que eu já era. A população era de 4 bilhões. Dobrou em 45 anos. No ano 2000, já éramos 6 bilhões. Só na China e na Índia estavam concentradas 50% da população do mundo. No ano 2010, éramos já 7 bilhões de pessoas. Então, em 10 anos, houve um aumento de 1 bilhão de pessoas. Vocês veem que há uma necessidade não só imperiosa daquela população espiritual vir para atender às suas necessidades encarnadas, como também essa quantidade está aumentando cada vez mais. É por isso que quando Kardec nos fala isso, é por isso que quando Jesus, no seu sermão profético, nos fala também, nós estamos efetivamente caminhando para um processo de transmigração planetária através do aperfeiçoamento que os espíritos estão tendo. Não é nenhuma fantasia, é evidente que vem aí o calendário maia dizendo que no dia 21 de dezembro o mundo vai acabar, existem aquelas coisas fantasiosas, até que isso daí é tudo fantasia, na minha maneira de ver. Que há um processo de mudança, que esse processo de mudança está em vigor, está. Agora é uma coisa transitória, é uma coisa gradativa, já começou antes da Segunda Guerra Mundial e vai para frente. Nós estamos vendo isso, nós estamos vendo o gelo dos polos, nós estamos vendo o aumento do volume dos oceanos, nós estamos vendo fenômenos climáticos que estão acelerando determinadas situações. Não que o mundo vai acabar e nem que nós vamos sermos destruídos através disso, mas é só para indicar que há uma mudança. E nós temos que entender isso. Nós somos os algozes de nós mesmos. Aquilo que dizem, né? Que o homem é o lobo do homem, é o seu pior inimigo, porque nós estamos passando por esse processo desagregador de clima e de tudo mais, porque estamos destruindo o planeta através da nossa falta de visão com relação à natureza e aos cuidados com ela. Deus criou o homem racional e o submeteu à lei do progresso. Todo homem, por todos eles, a humanidade se caracteriza pela perfectabilidade. Eu queria que nós guardássemos essa palavra, perfectabilidade. De século em século, de ano em ano, de dia em dia, a humanidade conquista novas luzes que lhe dão superioridade moral e intelectual. Esta verdade é axiomática, ou seja, essa é uma verdade que não precisa ser provada. É uma verdade que se justifica por si própria. Progressividade de revelação e perfectabilidade humana são, portanto, dois termos da eterna equação, cujo X é o infinito amor do Pai. Essa frase, esse parágrafo está no livro chamado Uma Carta de Bezerra de Menezes, que muito pouca gente lê, viu?
mas que eu acho que deveria ser um livro que fizesse parte da distância de todo mundo, como fazem parte do Evangelho, o livro dos médiuns, o Evangelho, por aí vai. Uma carta de Bezerra de Menezes, a carta que ele escreveu para o irmão dele, quando o irmão dele fez uma crítica feroz pelo fato de ele ter sido convertido para o Espiritismo. Esse livro, ele é um tratado sobre a teologia espírita. Ele fala, ele ensina tudo. Quem quiser entender, ou quiser ter argumentos, ou quiser perceber qual é a mecânica do Espiritismo, depois dos livros de Kardec. Kardec é básico para tudo. Vai procurar entender melhor aí. Mas é um livro para ser estudado, não é tão somente para ser lido. É uma edição da Federação Espírita Brasileira. Então, Bezerra de Menezes fala em progressividade e fala em perfectabilidade. A progressividade, meus amigos, é que de tantos e tantos tempos, anos, meses, dias, ao longo da história do homem, o Homo sapiens tem cerca de 150, 200 mil anos de existência. Mas ao longo desse tempo todo, e com mais detalhes em Abraão, Jacó, Isaac, depois com Moisés, Jesus e outros missionários, até chegar em Kardec no Espiritismo, há um processo de uma progressividade no aperfeiçoamento, nas notícias, no crescimento das informações que a espiritualidade nos passa. E a perfectabilidade é exatamente aquela capacidade que nós temos de aprender. É a capacidade que nós temos de assimilar, de perceber, de incluir nas nossas considerações aquilo que a espiritualidade está passando, mas ela só pode fazer isso na medida em que nós vamos tendo elementos para fazer isso. Então a perfectabilidade é que vai dizer que nós podemos entender o cristianismo, que nós podemos entender o espiritismo, que nós podemos entender as ciências exatas, a física, a química e a política, tudo que nos for sendo acrescentado. A internet, tá? Hoje em dia é um acelerador muito forte, muito grande para a nossa perfectibilidade, ou seja, para a nossa capacidade de conhecer e saber melhor as coisas. Tá? Mas isso foi dito por Bezerra de Menezes, ainda por volta de 1886, mas ele já, o que ele colocou ali, se nós lemos isso sem saber que foi ele, vamos dizer que foi alguém que escreveu na semana passada isso. Tá? Mas é exatamente isso que permite o que foi dito mais acima, no sentido das populações irem dobrando, multiplicando cada vez mais, porque essa medida é importante. Teve um escritor chamado Pietro Baldi. Pietro Baldi escreveu um livro chamado, entre os muitos que ele escreveu um livro chamado As Nomulis. Nesse livro ele diz o seguinte, que existe no espaço, em algum ponto do espaço, uma faixa magnética que eles chamam de faixa do conhecimento. Naquela faixa, tudo que a humanidade, quer seja da Terra ou de qualquer outro lugar do universo, produziu, inclusive a espiritualidade, fica tudo ali armazenado como se fosse um enorme HD sideral. Na medida em que a humanidade, no caso da Terra, for melhorando, evoluindo, crescendo na sua perfectabilidade, ela vai conseguir emitir ondas que tenham uma sintonia que vai se juntar à sintonia que tem naquela faixa magnética. Então, conhecimentos são transferidos para enriquecer a capacidade do homem de ser melhor. Eu posso dar um exemplo prático disso. No livro, se não me falha a memória, Nos Domínios da Mediunidade, não estou ligado, não me fugiu agora, mas eu acho que é Nos Domínios da Mediunidade. Há uma reunião entre os espíritos e André Luiz vê que alguns dos médicos que estão atendendo numa área de socorro, André Luiz percebe que eles estão usando um aparelho, como se fosse sabe esses aparelhos que eles usam nos aeroportos para ver se a pessoa está com uma arma, uma coisa, passeia, eles estavam usando um aparelho parecido com aquilo.
E a Lerlise então pergunta o nome, e inclusive nesse livro, o nome do capítulo é o nome do aparelho, é psicoscópio. Então André pergunta quando é que seria possível ter um aparelho desse na Terra, que seria um excelente auxiliar nos diagnósticos. E o espírito, o guia, respondeu para ele de que isso aconteceria na medida do merecimento que a humanidade tivesse para receber aquele benefício. Isso foi antes, isso foi em 1930 e pouco, foi quando o André Luiz estava naquele processo de aprendizado, até antes, década de 30, 20 para 30, por aí. Hoje em dia, nós temos essa maravilha da ressonância magnética, esses aparelhos que desvendam tudo que tem por dentro da gente a cores. Né? Hoje em dia nós temos aquela de ver fetos no útero, a ultrassonografia, são coisas que naquela época eram absolutamente impensáveis. Então aí hoje, né? São os psicoscópios que estão vindo. E isso tudo é retirado dessa camada magnética do conhecimento que, na medida em que for ocorrendo o conhecimento, nós estamos vendo na ciência, os cientistas, cada vez que a gente vê o Jornal Nacional, vem uma história diferente a respeito de um progresso qualquer que é feito. Né? Nós temos um brasileiro brilhando lá nos Estados Unidos, o Miguel Nicoleles, ele está desenvolvendo trabalhos no sentido de criar órgãos e artificiais para as pessoas, pernas, braços, entendeu? Tem aí, a gente está vendo que as pessoas estão auxiliando o indivíduo que é cego a ir buscar uma pontinha do nervo óptico que está lá dentro para ele poder ter uma percepção das coisas. Tudo isso são eventualmente importantes porque elas fazem parte de que nós estamos chegando lá. E ao chegarmos lá, nós temos que ter já muita coisa realizada, porque isso faz parte do progresso. Existe a lei da convergência, porque dentro do processo reencarnatório, do processo dessas conquistas todas, nós vamos ver o seguinte: existem 3 leis básicas na questão da reencarnação. A própria lei da reencarnação, a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos, o grande mérito, a grande coisa dessas leis aí, é que elas não têm conversa. Fez, entra nelas. Se for de bom, se for de ruim, mas entra nelas. Isso daí é inevitável. Nós não temos progressão de pena, nós não temos prescrição de pena, nós não podemos sair com o cesto dela vencido, nada disso. Tem que fazer, tem que cumprir, tem que passar por ela. Tá? Então veja lá, a lei da reencarnação é o grande auxiliar da lei do progresso. É a lei da reencarnação que permite que, através do aprendizado, nós cresçamos. A lei do livre-arbítrio é aquela que permite que nós possamos fazer as nossas escolhas. É por isso que não é bom a gente dar palpite na vida dos outros, não. Primeiro, porque nós não temos gabarito para isso. Segundo, porque nós estamos influenciando as pessoas a fazerem ou a subirem aquilo que nós achamos, não o que elas querem. Então, é muito importante que o livre-arbítrio seja sempre o reflexo primordial da escolha. Se ela foi boa ou se ela foi ruim, vai cair naquela faixa que está ali do dever e da responsabilidade. Né? Então, o que nós façamos, o que quer que façamos com relação às nossas próprias atitudes, nós vamos estar submetidos à lei de causa e efeito, e ela influencia na reencarnação e influencia no livre-arbítrio. E todos eles vão cair ali no dever e responsabilidade. Essa é a lei da convergência. Há pouco tempo atrás, eu assisti a uma palestra no Rio Grande do Sul, na Associação Médica do Rio Grande do Sul, e lá a esposa do presidente, médica também, Associação Médica Espírita. Então ela também espírita, médica, estudiosa. Ela falou 2 coisas que me chamaram a atenção de uma forma muito contundente. Ela disse o seguinte: a reencarnação
é uma lei biológica. A lei da reencarnação é uma lei biológica. Que estranho, uma lei biológica. Por que isso? Acontece o seguinte, ela é uma lei biológica porque para que ela se processe, ela precisa do corpo, ela precisa da matéria, ela precisa da estrutura física para que o espírito possa realizar as suas necessidades e o seu crescimento. Então ela é uma lei biológica, ela é uma lei do estudo da vida. E ela disse também que a reencarnação é um direito do espírito. Na medida, meus amigos, vamos raciocinar, na medida em que nós estamos todos submetidos à lei de Deus, nós estamos submetidos a direitos e deveres. O nosso dever, dentro da lei da convergência, o nosso dever é estarmos quites com o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. E para que nós tenhamos o dever, nós temos também direito. Qual é o direito? O direito é de vivermos sucessivamente até que tenhamos resgatado todos os nossos débitos e todos os nossos males com a convergência das leis. Então é um direito. A reencarnação não é uma mentira, uma verdade, uma reencarnação não é isso. A reencarnação é um direito. Todo espírito tem esse direito, é um direito delegado pela autoridade divina. Nós temos esse direito. Nós somos portadores desse direito. E isso é muito importante que nós estejamos convencidos disso, porque exatamente ao percebemos que é um direito, nós não podemos jogar fora esse direito. Nós não podemos jogar fora, não podemos destruir, não podemos usar errado, mal, esse direito. E a reencarnação é um agente da lei da vida, é um agente da justiça. Então, aquilo tudo que nos acontece na vida, como resultado do livre-arbítrio, da causa e efeito, dentro do processo reencarnatório, tudo aquilo que nos acontece está dentro da justiça divina. Quantas vezes, diante das atrocidades, dos erros, das coisas enganosas, das nossas lutas, das nossas decepções, nós temos aquela tendência de dizer: o que foi que eu fiz a Deus? Mas tem gente que fala: eu joguei pedra na cruz. Olha que bobagem! Eu joguei pedra na cruz. A pedra não chegou nem perto da cruz. Ninguém joga pedra na cruz. Ninguém, que mal eu fiz a Deus. Como é que nós vamos fazer mal a Deus? Será que nós temos noção da dimensão divina para podermos falar uma coisa dessa? No entanto, nós nunca dizemos assim: onde foi que eu errei? Nós achamos que Deus é que está nos castigando. Nós fizemos mal a Deus, mas nós não sabemos fazer uma análise íntima para entender aonde estão as origens dos nossos males, dos nossos defeitos, das nossas dores, das nossas lágrimas. Uma ocasião, eu conversando com uma senhora absolutamente agnóstica, não acreditava em nada, eu perguntei: mas você sabe a origem das suas lágrimas? Ela disse assim: sei. Qual é? As glândulas lacrimais. É muito bom. E você sabe como é que apareceram as suas glândulas lacrimais? Ou seja, na medida em que ela dava uma resposta boba, eu fazia uma pergunta menos boba. Até que chegou um ponto que eu não sabia mais o que responder, o que dizer. Agora, se eu perguntasse a ela: você sabe a origem das suas lágrimas? Ela dissesse: está em meus atos, ela teria respondido tudo e eu não teria o que perguntar mais para ela. É porque nós temos o péssimo hábito de não conversarmos com o juiz mais rigoroso que existe. Sabe quem é esse juiz? Mas é um travesseiro. Porque nós podemos enganar todo mundo, a nós mesmos. É por isso que às vezes a gente não tem como conversar com a consciência, porque nós temos uma tendência muito grande a nos enganarmos.
Tem pessoas que acreditam nas suas mentiras de uma maneira tão convicta que acaba acreditando na mentira dela. Agora, o travesseiro, esse não engana a gente. Às vezes a gente acorda meio assustado, dizendo: o que é isso, rapaz? Não foi assim. Mas o travesseiro, ele é o grande mestre, é o grande tribunal desta consciência. Tá? E nós temos essa dificuldade. É por isso que a reencarnação é um agente da justiça divina, porque a justiça divina ela não castiga. É isso que nós temos que ter em mente. A justiça divina não castiga. A justiça divina, ela ajusta, ela aplana, ela nos traz a realidade, mas ela não castiga. Porque se a justiça divina castigasse, ela seria um simulacro dos sentimentos e das relações do homem. Vocês reparam bem, o homem tem a tendência de transferir para Deus, de transferir para a divindade, ou transferir para outras coisas, as coisas como ele vê. Então, em vez de olhar as coisas como elas são de lá para cá, ele faz as coisas daqui para lá. É por esse motivo que outro dia eu estava lendo no jornal que descobriram mais 15 exoplanetas, ou seja, aqueles que estão fora do sistema planetário nosso, dizendo assim: há uma possibilidade de ter vida, porque há uma possibilidade de ter água lá. Quem é que disse que a água é o padrão universal de vida? A água é um padrão universal, é um padrão de vida na Terra. Porque ela faz parte de todas as outras coisas que os engenheiros espirituais fizeram e desenvolveram no planejamento desse planeta para que houvesse condições de nós sobrevivermos. Mas existem alguns seres que vivem no deserto de Atacama que passam a vida inteira sem ver uma gota d'água e sobrevivem perfeitamente. São seres do deserto, rastejadores, insetos, o que for. Essa história de que só tem água, que naquele planeta lá, 10 mil anos de distância daqui, é possível que tenha vida porque há uma possibilidade de ter água. Sabe o que é isso? É o nosso eterno geocentrismo. É aquela ideia que nos persegue desde antes da Idade Média, aquela ideia que queimou cientistas, queimou sábios, botou gente na fogueira, decapitou porque eles defendiam ideias que não estavam de acordo com o que os poderosos da época achavam. Precisou que grandes mutações ocorressem para que o homem viesse não só a entender, como a aceitar o fato de que o Sol era o centro do sistema e não a Terra. Então, essas coisas todas estão inseridas na ideia nossa, nesse nosso geocentrismo. Né? Então, a ideia da pré-existência espiritual, a pré-existência espiritual, devo dizer de passagem, é a ideia da reencarnação. Ela era discutida e aceita nos primórdios do cristianismo. Já nos primeiros séculos do cristianismo, a ideia da reencarnação era perfeitamente aceita. Não havia discussão. Nós tivemos em Orígenes, que já viveu aproximadamente no 3º século depois de Cristo. A Orígenes era um doutor da igreja, era um defensor violento até da reencarnação, e que ele não chamava de reencarnação, porque reencarnação é um termo que veio existir com o Espiritismo, com Kardec. Mas naquele tempo eles chamavam de ressurreição. Era ressurreição. Então a ideia da ressurreição era de que a vida voltava, continuava, a mesma personalidade espiritual em diferentes corpos. Agora, o quinto concílio de Constantinopla II, no ano de 553, ele foi controlado por Justiniano e Teodora, a mulher dele. O Justiniano e Teodora, ele era o imperador de Constantinopla. Eles derrubaram esse conceito e anatematizaram, né, os defensores. Eu vou rapidamente contar para vocês
como as coisas acontecem e como elas, e a responsabilidade que assume não só aos agentes ativos, como aos agentes passivos de coisas que nos influenciam. Teodora, ela era filha de um criador de porcos. E para que ela pudesse sobreviver, ela tornou-se uma cortesã. E ela teve muitas companheiras, só que ela deu um dia sorte de que Justiniano ainda não era o imperador, mas estava para se tornar o imperador. Ele a conheceu e por ela se apaixonou. Casou-se com ela, depois ele tornou-se imperador, ela a imperatriz, e isso tornou-se um ponto de muita honra, de muita satisfação para as cerca de 5.000 companheiras que ela tinha na mocidade dela, nos prostíbulos de Constantinopla. E elas falavam isso com muita alegria, com muito orgulho, mas incomodaram Teodora. O que ela fez? Através do domínio que ela tinha sobre o marido, ela conseguiu que a grande e a maior parte dessas mulheres fossem sacrificadas, mortas, para que elas parassem de falar nesse orgulho de terem sido companheiras dela. Só que isso causou uma comoção muito grande na população de Constantinopla, e começaram a dizer para ela que ela iria, nas encarnações vindouras, ter que responder por aquele crime de mandar matar tanta gente desse jeito. Olha como é que funciona a cabeça desse pessoal. Então o que ela resolveu, junto com o marido? Vamos fazer aí um concílio e decretar que não existe reencarnação, assim eu não vou ter que voltar. A gente ri, mas foi isso mesmo que foi feito. O concílio de Constantinopla, o Justiniano, sabia da coisa absolutamente louca que era isso. Então o que ele fez? Ele convidou o Papa para ir lá e o Papa tornou-se prisioneiro dele. A maior parte dos bispos do Ocidente, porque havia a Igreja do Oriente e do Ocidente, a maior parte dos bispos do Ocidente não foram os bispos de Roma. Então eles fizeram lá um concílio em 553, esse concílio de Constantinopla, mas eles foram o seguinte: esse concílio condenou as ideias de Orígenes, que eram as ideias da ressurreição, e tornou-se anátema. Todo aquele que defendesse o conceito da ressurreição seria amaldiçoado e também excomungado. Agora, isso por si só não se sustentaria, convenhamos. É uma pergunta que muitos podem fazer. Só que isso também, ao longo do tempo, veio a atender aos interesses eclesiásticos da época. Porque, veja bem, o que a igreja defendia? Ela defendia o juízo final. Ela defendia que todos estariam pecando e ficariam num limbo lá qualquer até chegar o dia do juízo final. Isso aí era um dogma da igreja, ainda é até hoje. Então, como é que é possível a reencarnação se ajustar numa ideia de que nós vamos ser julgados uma vez no juízo final pelos nossos erros? Quando a reencarnação dizia exatamente o fato de que nas vidas sucessivas nós estaríamos nos aperfeiçoando. Então não havia o juízo final. Essas questões políticas fizeram parte das decisões que mantiveram a ideia da reencarnação enterrada. E é por isso que até hoje assim está. A palavra então surgiu com Orígenes, e nesse mesmo concílio de Constantinopla aí, Orígenes foi defenestrado e nunca mais se recuperou. Pelo menos lá na hierarquia deles na época, né? Agora, como é que Kardec trata essa questão? Então vamos ver. Por que não vivemos exclusivamente no plano espiritual, se esse é o nosso verdadeiro mundo? Olha o que Kardec diz na questão 24 de um outro livro que os espíritas pouco leem, que é a Gênese. Os espíritas leem pouco a Gênese, leem obras póstumas, muito pouco. Esses livros teriam que ser mais lidos. A Revista Espírita, que é uma fonte de informação extraordinária, são 12 anos de Revista Espírita. Então, na questão 24, no item 24 da Gênese, ele diz lá:
que é a obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, a segurança, o bem-estar, a força, etc. Então ele diz no final que é progredindo que colabora na obra do Criador, do qual se torna um fator inconsciente. Vejam bem, a questão da alimentação, da segurança, a doença, se eu estou predestinado na minha recuperação como espírito imortal, a passar por um problema como, por exemplo, o câncer. O câncer, todos sabem, é uma doença de resgate, é uma doença diretamente relacionada com a lei de causa e efeito. Como que espiritualmente eu poderia passar por isso? Teria que ser realmente através da condição material, para eu aprender a superar isso, para eu poder saber ultrapassar isso, né? Outra coisa que ocorre muito com os críticos é por que ocorre o esquecimento quando o espírito reencarna. Já imaginou? Estou aqui com a minha ouvinte, aqui na minha frente, supondo que eu e ela tenhamos sido inimigos irreconciliáveis 2 ou 3 encarnações atrás. Se eu hoje aqui estou falando e olho para ela, eu digo assim, eu vou ficar para cá, eu não quero nem saber dessa pessoa na minha frente. Mas se eu me esqueci disso e ela também, nós temos todas as possibilidades de ela me ouvir e eu falar para ela de uma forma absolutamente isenta. Depois, eu posso dizer assim, como aquela pessoa foi atenta, tomara que ela tenha absorvido bem aquilo que eu falei. E ela pode pensar, que pessoa que veio me trazer determinadas informações que me foram úteis. Então, a questão do esquecimento do espírito tem pura e exclusivamente a finalidade de evitar os transtornos que a encarnação vem exatamente por evitar também, que é o crescimento, que é o progresso, que é o trabalho. Agora, tem muitos que se lembram. Não necessariamente que não me teve, que morrou, que fez, mas tem algumas pessoas que se lembram disso. Porque isso é permitido. Porque essa lembrança, ao contrário de prejudicar ou de atrapalhar, a lembrança vai ajudar a pessoa a poder reconhecer. Porque quando nós estamos na vida espiritual, fora do corpo físico, nós temos lembrança de tudo que fizemos. E é exatamente essa lembrança de tudo que fizemos que vai nos permitir uma programação espiritual para que nós tenhamos escolhas através do livre-arbítrio, através da ocorrência que a lei de causa e efeito nos traz, né? Nós vamos poder fazer escolhas de como vamos consertar, como vamos resolver aqueles problemas que nos são pendentes. Isso muitas vezes funciona como intuição. Uma ocasião, eu estava na Espanha, eu fiquei num hotel, numa praça muito bonita, muito grande, que tem lá, chamada Puerta del Sol. E eu abri a janela do hotel assim, e aconteceu um fenômeno curiosíssimo. Eu me senti como se eu estivesse numa outra era, numa outra época. A praça não era aquele, só porque nessa praça eles têm lá um monumento que parece o Arco do Triunfo de Paris, lá na Porta do Sol tem um igual aquele também. É por ali que passavam as tropas espanholas quando elas vinham da América do Sul, das conquistas que eles faziam, das Filipinas, etc. Então eles, pela Porta do Sol, eu me vi transportado de repente para um negócio completamente diferente. Isso é um processo intuitivo. Tá? Ali, a pergunta é, a encarnação é transitória? Ela é transitória, porque ela é apenas uma ferramenta para o nosso progresso. Na medida em que nós tenhamos atingido um objetivo, ela vai se tornando menos necessária, pelo menos com mais tempo. Aquilo ali eu fiz uma espiral ali mostrando que entre uma voltinha e outra é o intervalo de reencarnações. E aquele processo todo, de todas elas, é o ciclo reencarnatório, é por onde nós temos que passar para podermos vencer todos esses obstáculos. Estou sendo assim na aula aqui do tempo, eu vou ter que correr um pouquinho, porque eu não gostaria de deixar vocês com a mensagem pela metade. Então vejam bem, meus amigos, ali tem uma linha ascensional que
vai em direção à perfeição. Vamos chamar teoricamente que a pessoa espírita teve a sua primeira encarnação, sua segunda, terceira e por aí vai. Por enquanto ele está num processo que nós vamos chamar de expiação. Esse processo de expiação é enquanto nós temos que resgatar as nossas faltas. Agora, na medida em que nós vamos crescendo por essa linha aqui, nas encarnações, nós acabamos atingindo uma faixa de decisão, que é muito importante porque é do uso do livre-arbítrio. Essa faixa de decisão é aquela faixa em que nós resolvemos que não queremos mais sofrer e sim queremos elevar. Aí então, nós vamos para uma encarnação 200, 300, 1000, 2000, sei lá, é muito difícil de definir isso não é um padrão. Mas a partir dessa faixa de decisão, quando pelo livre-arbítrio nós decidimos ser melhores, então nós passamos de expiação para missão. Essa é a diferença. Na missão nós continuamos passando por dificuldades, mas aí já é com o sentido de exemplificar, não com o sentido de espiar. Tá? E tanto num quanto nesse, isso aqui está acompanhando isso aqui tudo, chegamos lá na perfeição dentro dessa linha ascensional. Então, a encarnação é uma punição? Não. A encarnação é uma oportunidade. Ela pode passar a ser uma punição na medida em que nós não a entendermos, que nós tornarmos recalcitrantes, repetitivos, recusarmos as missões oferecidas. Então ela passa a ter um sentido mesmo meio punitivo, que é aquilo que passou no anterior, que mostra a diferença entre expiação e missão. Agora, reencarnar, meus amigos, é inevitável. Todos nós temos que passar por ela, pela reencarnação. Então, há um determinismo nisso. Nós sabemos que temos que reencarnar. Isso é determinismo. Agora, a qualidade e o número de reencarnações dentro de um ciclo reencarnatório, que é aquilo que eu mostrei para vocês, que vai fazendo assim, né? É um processo de livre-arbítrio, pois as boas escolhas e o progresso moral é que exercem fundamental influência. Então vejam bem uma coisa: a reencarnação é inevitável, temos que passar por ela. Agora, como vamos passar por ela é uma escolha. Então as duas coisas estão juntas. Nós podemos escolher como passar por aquilo. E certamente abreviar as nossas penas, as nossas dificuldades, na medida em que melhor vivermos cada uma dessas reencarnações. Muitas vezes falam, não, é um determinismo ou é um livre-arbítrio? É os dois. Um dentro do outro. A reencarnação é um dogma. Quando a gente ouve falar em dogma, dá uma impressão de coisa de igreja, de coisa, mas não é. Dogma é um ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina. Se na doutrina espírita a reencarnação é indiscutível, então é um dogma. Tá? A reencarnação é uma consequência da lei do progresso? É uma consequência necessária da lei do progresso. Tá, a consequência ali está com trema ainda, porque o meu Word ainda está no sistema antigo da ortografia e ele é complicado para se atualizar. Né? Mas é uma consequência, sim, da lei do progresso. Porque na medida em que nós vamos progredindo, nós vamos melhorando. Então nós temos as perguntas básicas do elucidário espírita. Quem somos? Tudo isso, nós falamos isso. Somos. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos em processo de evolução e de crescimento em direção da perfeição. De onde viemos? Nós viemos da vontade divina da criação do Pai. E para onde é que nós vamos? Nós vamos para aquilo que Ele nos criou, que é a felicidade. Quanto tempo leva isso? 1000, 2000, 3000 anos, 500 anos. O nosso tempo não pode ser contado pelo tempo de Deus. O tempo de Deus é a eternidade, é o infinito.
O nosso é esse solavanco que a gente tem aqui de hora e de dia, inclusive pelo nosso tempo, e eu já estou passando quase um minuto, né? Mas eu queria pedir permissão ao meu prezado Felipe, né? E a todos vocês, porque eu trouxe um vídeo muito interessante que ele vai levar 5 minutos. Mas eu acho que faz parte de tudo isso que nós falamos e vai mostrar principalmente a pequenez que nós somos, aquilo que nós somos. Nós somos, Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e melhor ainda. Então isso aí, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, fala exatamente sobre a nossa pequenez e a nossa divindade ao mesmo tempo. Vamos lá. Aqui que tem que entrar o som lá. Essa música que está tocando é uma música inca. Segundo a informação que eu tenho, ela era tocada já pelos incas cerca de 1000 anos antes da dominação espanhola. Você vê, nós começamos numa folha, numa